Estamos prontos? Vamos lá então. Bom dia, bebês, boa tarde, bebês, boa noite, bebês. Não sei que horas vocês vão acessar isso, mas agora são 10 horas e 8 minutos aqui em casa e a gente está começando essas videoaulas para dar conta do conteúdo que nós precisamos abordar esse ano na disciplina de História no segundo ano do ensino médio. Estou gravando de casa, então ao fundo às vezes vocês vão escutar barulho. Sim, nós estamos em isolamento social com duas crianças, uma de quase 8 e a outra de quase 13, então o barulho é, escutaram? Isso foi meu filho correndo, brigando. Por quê? Porque a mãe dele fez bolo de chocolate, mas ela fez agora e ele já quer comer. Então, é questão do forno, né? Então é normal isso para quem tem criança pequena em casa. Vocês têm irmãos, tomar água porque a garganta está detonada. Vocês têm irmãos, vocês sabem como é que isso acontece, tá? Voltando ao que interessa, que são nossas aulas de história. Nós temos visto nas duas turmas de ensino médio, mesmo os que têm apenas um período por semana, e a outra turma que tem os 2 períodos, que depois em julho a gente inverte então essa função, nós temos visto assuntos relacionados à história da Idade Média, esse período que começa com a queda do Império Romano e vai se estender, 476 depois de Cristo, e vai se estender até 1453 com a tomada de Constantinopla. Lembrem de Constantinopla, capital do Império Bizantino, antigo Império Romano do Oriente, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, liderados por Mohammed IV ou V, agora não lembro, em 1453, ou seja, são quase 1000 anos de história. E durante muito tempo a historiografia, principalmente no começo do século XX, tratou isso, a Idade das Trevas e tal, como se fosse uma coisa só. Gente, são 900 e tantos anos, então nós temos modificações severas desses períodos que a gente conhece como Alta Idade Média, que vai mais ou menos até o século X, até as Cruzadas, e a Baixa Idade Média, que é o período então subsequente que vai até a tomada de Constantinopla. Estamos em casa, estamos por conta dessa videoaula, estamos tendo essa videoaula por conta da pandemia do coronavírus, do Covid-19, e o assunto que eu resolvi tratar com vocês hoje tem muito a ver com o período que nós estamos passando hoje, que é uma pandemia medieval que vai assolar o mundo a partir da década de 30 do século XIV. Lembram o século XIV? Começa em 1301, vai até 1400. A peste negra, a peste bubônica, a peste que vai dizimar 1/3 da população europeia. E aí a gente sempre, aquilo que eu já falei para vocês, a gente sempre parte, infelizmente, de um eurocentrismo, o que acontece na Europa é o centro de todo o estudo que nós vamos fazer. E é interessante notar que hoje, dentro do que a gente conhece, eu deixei um material lá para vocês que trata sobre isso, das diferenças entre epidemia e pandemia. A peste negra, hoje, ela é considerada uma pandemia medieval. Por quê? Porque ela vai surgir na Ásia, ela vai atacar o norte da África e vai atacar a Europa. Qual é o lugar que não vai ser atacado? Oceania, uma boa parte da Oceania, o norte, Filipinas provavelmente vão ter alguns casos, e a América. Por que a América não foi atingida, professor? Porque não tinha nenhum europeu aqui ainda naquele tempo, Só vão chegar os primeiros em 1492. Por sorte, a América não sofreu naquele tempo os efeitos das doenças europeias. Bom, voltando então à pandemia. Por que pandemia? Porque vai atingir vários continentes, vai ser uma doença global, serão epidemias localizadas em vários lugares, e por isso uma pandemia. O pan sempre tem esse, como é que se chama mesmo, um prefixo, é isso? Professores de português me ajudem. É esse prefixo que vai dar a sensação, o sentido de muitos, de todos. Por exemplo, os Jogos Pan-Americanos jogam todas as nações da América. Uma pandemia é uma epidemia globalizada, planetária, tá? E a peste negra vai ser uma pandemia medieval que vai assolar a Europa. Bueno, fiz umas colinhas aqui para a gente não se perder muito na nossa conversa. De onde é que vem essa peste?
A peste é causada por um bacilo. Agora tem lá no documento que eu deixei para vocês lá o nome científico desse bacilo, enfim, mas que vive nos ratos, nas pulgas dos ratos silvestres, viveu por milhares de anos lá, nas pulgas dos ratos silvestres das estepes da Mongólia, lá na Ásia Central. Bueno, gente, viveu ali milhares de anos, os ratos passando uns para os outros, as pulgas vivendo num rato, passa para o outro, infecta aquele outro, sem ter maiores efeitos na natureza. O que acontece? Século XIV, as rotas comerciais, principalmente na Europa, elas começam a rejuvenescer, a ressurgirem, né, por conta dos efeitos lá das cruzadas ainda. Lembra que a gente trabalhou cruzadas? Cruzadas, essas expedições que vão até a Terra Santa para libertar a Terra Santa do jugo dos muçulmanos e que tem como uma das suas consequências a abertura de novas rotas ou a reabertura de antigas rotas comerciais com o Oriente. Quem vai se beneficiar principalmente disso? As cidades italianas comerciais, principalmente Gênova e Veneza. Pois bem, esse renascimento do comércio europeu, né, vai também ter efeitos lá na Ásia, que sempre teve, né, rotas comerciais muito efetivas. O mundo islâmico continuava comercializando enquanto a Europa estava estagnada comercialmente dentro do feudalismo. E a partir da década de 30 do século XIV, esses ratos começam a também infectar os humanos que passavam, que dormiam, né, repousavam nas estepes ali com suas caravanas. A pulga do rato picando o ser humano infectava aquele ser humano, tá? E aí nós temos um problema bem sério, porque aí a epidemia se divide em dois tipos. A bubônica, que vai ser então essa epidemia que vai atingir principalmente os bubões. O que são os bubões, né? Vai surgir bubões, são inchaços enormes. Depois eu vou falar para vocês sobre a doença, sobre o que acontece com o doente, mas que vão atingir então os gânglios aqui, o que a gente chama das ínguas, sabe? Que a avó fala que está aí com a íngua inchada, aqui e nas virilhas, tá? E a pneumônica, que ataca os pulmões, e aí ela começa a transformar o ser humano também num vetor de contaminação, porque ao tossir, né, a tua saliva vai infectar as outras pessoas. 1330 surgem os primeiros relatos de mortes lá na Ásia Central pela peste bubônica, então, e a partir de 1347 ela chega na Europa. Qual é o caminho que ela faz até chegar na Europa? No porto veneziano de Caffa, e aí é uma coisa interessante, é um porto veneziano, é um porto italiano, mas ele não é na Itália, ele é lá na península da Crimeia, lá perto da Ucrânia, da Rússia hoje, sabe? Há alguns anos atrás deu até uma rusga bem séria, entre a Ucrânia e a Rússia pela posse da península da Crimeia, que é dentro do Mar Negro, aquele mar interno que tem acima ali do Estreito de Dardanelos, acima da Turquia, tá? Um mar fechado quase, que tem apenas um estreito que passa ali justamente por Constantinopla, que hoje é Istambul. Gente, esse porto foi sitiado, essa cidade veneziana, uma colônia comercial veneziana, não lembro se é veneziana ou genovesa, mas enfim, das cidades italianas lá no Mar Negro, foi sitiada por hordas de hunos, né, de guerreiros lá vindos do norte, do meio da Ásia. E uma das estratégias desse sítio que os sitiantes fizeram foi atirar pelas muralhas cabeças e cadáveres de pessoas infectadas, de gente que tinha morrido de peste. Ou seja, é uma arma química. Se tinha como hábito, né, nos cercos das cidades também essa guerra biológica, não química, biológica, guerra biológica. Eu atiro corpos contaminados e contamino a cidade, né? Então, a partir dessa contaminação, de lá sai um barco carregado de quê? Mercadorias, especiarias e ratos. Nós temos um ditado que, quando assim, por exemplo, a coisa ficou feia, aquele cara lá que tu sabe que ele não está muito afim de participar, quando o bicho pegar ele já vai embora. E aí alguém diz, os ratos são os primeiros a abandonarem o navio. Os ratos vivem
dentro desses navios. Esses navios medievais são repletos de ratos, né? Como eu escrevi ali para vocês, nas grandes navegações não são raras as notícias de que os ratos foram, por exemplo, a última fonte de proteína dos marinheiros, que fizeram o seu ensopadinho ali com os seus ratinhos que viviam dentro dos barcos. Mas então, os navios são lotados de ratos. E claro, esses ratos têm pulgas e muitas vezes essas pulgas estão carregando o tal do bacilo. Esse navio desce pelo Mar Negro, faz uma escala em Constantinopla, e aí se vocês virem algum dia assim um barco atracando desses antigos em filme, percebam, o cara tira a corda, amarra lá e pela corda já começam a descerem os ratos. Por quê? Porque estão famintos e lá na cidade é um vasto menu, né? Um vasto restaurante de restos de comida e coisas que os ratos gostam de comer. Param em Constantinopla e seguem em direção à Itália. Quando chegam na Itália, boa parte da população desse navio já está doente, os ratos descem na Itália também, e logo tu tem a Europa toda acometida pela peste. Bom, por que foi tão forte? Por que matou tanta gente? Pelo advento do crescimento e renascimento, na verdade, das cidades. Falei para vocês que o comércio ressurge na Europa. Nas rotas comerciais, no entroncamento das rotas comerciais, vão começar a surgirem feiras. Inicialmente feiras perenes, que alguém vai lá durante as safras e coloca ali os seus produtos para vender, ou os artesãos vêm e colocam, fazem suas tendinhas ali, onde é que as pessoas, as caravanas comerciais param para descansar. Aos poucos isso vai aumentando e se formam então as primeiras cidades ali as primeiras não, se formam cidades comerciais nesses entroncamentos, os burgos, onde vivem quem? Os burgueses, né? Os comerciantes. E essas cidades medievais têm como um dos seus padrões serem cidades muradas. Ao redor dessa cidade tu tem muralhas, que tem portas, ninguém entra e ninguém sai dessa cidade sem ser visto, sem ser controlado, através das portas da cidade. E dentro dessa cidade como é que a vida acontecia? A vida acontecia de uma forma bastante porca. Nossa, professor, que palavra forte. Não, mas é isso mesmo. Saneamento básico, nenhum. As cidades tinham ruas estreitas, casas coladas uma na outra, pelas janelas eram despejados todos os dias o resto da comida. O que tinha dentro do pinico debaixo da cama? O que é um pinico, professor? Né? Vocês são novinhos. O pinico é um recipiente que antigamente, até pouco tempo atrás, se colocava debaixo da cama para fazer as necessidades ali dentro. Então todo dia se despejavam nas cidades medievais esses pinicos janela fora. Uma das maneiras de manter a cidade limpa era o trânsito dos porcos, porque os porcos ficavam fuçando ali e comendo os restos de comida e restos de coisas nojentas que ficavam pela cidade. Aos poucos os porcos também se contaminaram e os que morreram, né, tiveram mais sorte porque os outros ainda contaminaram os seres humanos. Ou seja, a cidade é uma bomba química em potencial, gente. A água vai ser contaminada por cólera, por tifo, por doenças vinculadas à falta de saneamento ou à contaminação por coliformes fecais. A diarreia vai ser uma constante na vida das pessoas. E claro que no meio dessa porquice, quem vive muito por lá? Nossos amigos roedores. As cidades são infestadas de ratos. Lembrem-se de uma lenda do flautista de Hamelin. Agora os professores de alemão me matam por causa do meu Hamelin, eu não sei falar, tá? Mas então, qual é que é a lenda? Um flautista mágico foi contratado pelo prefeito da cidade para levar embora os ratos da cidade. Lembra que eu falei para vocês das lendas vinculadas à pobreza e o pânico medieval? Lembra que eu falei de João e Maria, da Casa de Bolo? O flautista de Hamelin também faz parte desse cenário. É um flautista que leva embora os ratos da cidade. Todos os ratos da cidade. Por quê? Porque o rato é uma praga. Uma questão aqui importante, não se sabia da existência desse bacilo dentro das pulgas dos ratos. Na verdade, não se sabia da existência de micro-organismos. Depois a gente vai falar sobre as causas da peste que foram levantadas naquela época.
Mas enfim, o flautista leva os ratos embora, faz os ratos se atirarem no rio e morrerem afogados, vai cobrar e o prefeito manda veja bem, as finanças estão ruins e tal, e não paga o cara. O que o cara faz? Sai tocando a sua flauta e leva embora as crianças da cidade. E aí o prefeito tem que pagar o resgate das crianças e todos vivem felizes para sempre. Ou ele afoga as crianças, eu não lembro como é que termina essa história. Mas enfim, né? Os ratos são uma constante. E claro que esses ratos vão se infestar logo com a peste, e as pessoas vivem em casas tomadas por ratos, vão ser picadas por essas pulgas e logo vão ser infectadas. Infectadas. Infectadas é uma palavra horrível. Infectadas, professor. Aí fica melhor, né, galera? Sintomas. Bom, a pulga do rato me mordeu. Em pouco tempo eu começo a ter inchaços nos gânglios, no sistema linfático. Me ataca o sistema linfático. Nas virilhas, no sovaco, né, aqui nas axilas, aqui atrás da garganta, começam a ter inchaços e começam a sair bubões. São como se fossem caroços purulentos, do tamanho de um ovo. E esses caroços, às vezes, eles estouram e sai pus e sangue. E depois começa manchas pela pele. Tudo isso acompanhado de febres, de picos de febre altíssima. Tá? Qual é a duração de uma pessoa, a duração média de uma pessoa infectada pela peste? 1 semana. 1 semana, adeus tia Chica, tá morto vivente. Por quê? Porque isso vai afetar o sistema imunológico, ele vai ter febres, isso vai dar uma infecção generalizada e esse cara vai morrer de uma forma horrorosa. E quando ele morre, não vai ter ninguém por perto. Nem pai, nem mãe, nem irmãos. Por quê? Porque todo mundo deita o cabelo, larga fora quando tem alguém pesteado dentro de casa. Literalmente pesteado. Por quê? Porque não se sabe o que vai se curar esse problema. Ninguém tem a cura do problema. Então, vai ter uma mortandade gigantesca. E vai ser uma mortandade muito democrática. Muito democrática. Nós vamos ter reis, o rei de Castela, que é um dos reinos que vai formar a Espanha, morre. O Papa tem que fugir de Avignon. Tu tinha agora, nesse momento, uma coisa interessante, que agrava mais a situação, tá? Antes de começar a peste, nós temos uma situação caótica já na Europa na questão econômica. Por quê? Nós tivemos décadas de seca, enchentes, um clima extremamente ferrado para a agricultura. Isso quer dizer fome nos campos. As pessoas se dirigem cada vez mais para as cidades. Por quê? Para a busca de um trabalho temporário e até mesmo para tentar obter uma autorização para pedir esmola, porque até para esmolar dentro da cidade tu tinha que ter uma autorização, normalmente do bispo ou da prefeitura da cidade. Junto com isso, Inglaterra e França começam uma guerra que vai durar 116 anos, que é conhecida como a Guerra dos 100 Anos, pelas questões de trono, de sucessão do trono francês e das pretensões inglesas sobre. Então nós vamos ter uma guerra. Nós vamos ter crise no campo e superlotação nas cidades. É um prato cheio para morrer muita gente, tá? Muita gente. Dentro disso, nós temos uma disputa papal e trouxemos o Papa, e ao invés de estar em Roma, ele está em Avignon, no sul da França, tá? Em Avignon, em 1348, se eu não me engano, ali morrem 500 pessoas por dia. E o Papa vai fazer o quê? O que nós estamos fazendo hoje? Ficando em casa. O Papa vai se isolar. O Papa vai subir para o alto de um mosteiro, extremamente controlado a sua entrada e saída, e lá vai ficar por mais de 1 ano isolado e vai sobreviver por conta disso. Por isso que eu volto a dizer para vocês, fiquem em casa. Se o pessoal da Idade Média tivesse limpado, higienizado, né, e ficado em casa, as coisas não teriam acontecido dessa forma. Gente, os vivos não davam conta de enterrar os mortos. Os mortos ficavam abandonados dentro de casa, porque todo mundo corria, fugia. Quando o cara já estava doente, as pessoas fugiam de casa, ou eram colocados na frente das casas para serem recolhidos. Nós tínhamos carroças que passavam recolhendo os mortos.
e aí logo o carroceiro também morria. Padioleiros, sabe o que é padiola? Aquela maquinha que vai um cara na frente e outro cara atrás carregando. Esses caras eram pagos para enterrar as pessoas. E aí, por exemplo, o enterro dos ricos, dos grandes caras da cidade, que sempre era um evento social, porque ia uma procissão atravessando a cidade, levando o caixão numa carruagem toda enfeitada de preto, né? Todo mundo usando luto, ia na frente um bumbo, tum, 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 em marcha fúnebre, e todo mundo atrás rezando, aquilo passava pela cidade inteira, era um acontecimento social o enterro do rico. Passa a ser feito da seguinte forma: o padioleiro passa na frente da casa, recolhe o morto e literalmente sai correndo para enterrar numa cova rasa junto com um monte de outras pessoas, e só larga ali por quê? Primeiro, para não se infectar, e segundo, porque ele tem muita gente para enterrar. Tipo, eu quero uma moeda, né? Uma moeda de prata para cada morto. Ele vai ter milhares de moedas, que não vai adiantar nada, porque logo esse cara vai ser infectado também, né? Por conta da questão transmissão via saliva, também vai morrer, tá, queridos? Tem um cara chamado Daniel Defoe, ele é inglês, apesar do nome, ele é inglês, e ele faz um livro chamado O Diário de um Ano da Peste, um diário do ano da peste. Esse livro não é da peste, desse surto de peste de 1347 até 1351 na Europa. Tá? Ele se dá de um surto posterior, já em 1661 em Londres. Mas a narrativa desse livro dá exatamente isso. A dança da morte vira uma tradição na Europa medieval. A dança da morte é uma celebração, é um teatro em que pessoas vestidas de caveira dançam ao redor das pessoas, dizendo, olha, a morte dança conosco o tempo inteiro. E o Daniel Defoe vai fazer um livro, depois eu vou postar um link aí para vocês, de uma reportagem sobre esse livro, uma crítica literária, que é um livro bacana de ler, porque ele é uma linguagem, claro, uma linguagem medieval, ainda já moderna, 1661, mas tem uma tradição muito bacana, e é um livro com linguagem jornalística, mesmo para a época. E o Daniel Defoe vai contar, então, pormenorizado, esse surto, que só esse surto vai matar cerca de 70 a 100 mil pessoas na Inglaterra. Esse já de 1661. Tá? O surto de peste na Europa vai matar cerca de 25 milhões de pessoas só na Europa em menos de 5 anos. 1/3 das pessoas na Europa vão morrer. 1/3 das pessoas. Isso quer dizer que tu diminui o número de pessoas, tu diminui a capacidade produtiva, tu diminui os braços para trabalharem nos campos. Quais são os efeitos imediatos quando esse surto de peste passa? Porque, como eu escrevi para vocês ali, nós vamos ter surtos de peste negra, claro, em bem menor intensidade, tanto que são surtos, surto, epidemia, pandemia, são coisas diferentes. São surtos que vão acontecer até o século XVIII, até o século XIX, espalhados pela Europa. O último, se eu não me engano, é em 1771, em Moscou, ainda no século XVIII. Tá? Quais são os efeitos imediatos que nós vamos ter, assim, a médio prazo, vamos colocar assim, na Europa por conta da peste? Diminuição do número de pessoas. Bom, aí nós vamos ter um paradoxo interessante. Diminui o número de pessoas. Na Europa Ocidental, nós vamos ter uma espécie de um proletariado, né, rural. Por quê? Os senhores feudais não vão ter gente suficiente para trabalhar nas suas terras. Seu meu filho brigando com a mãe dele porque ele ainda quer o bolo de chocolate. Mas eles vão, então, ter que negociar com os camponeses por melhores condições, vão ter que diminuir o rigor das obrigações feudais, ou seja, a vida vai melhorar um pouco para esses camponeses da Europa Ocidental. Tanto é que em 1551, logo depois, historicamente, falando desses processos da Idade Média, do começo da Idade Moderna, que são processos lentos, não é como acontece agora, muito imediatista, 1551 é abolida a servidão na Inglaterra. Percebam, então, e já em 1688 tu tem a instalação de uma monarquia constitucional na Inglaterra. São coisas que começam a mudar
mais processualmente a partir da da epidemia de peste negra e da Guerra dos 100 Anos, enfim, desse conjunto, dessa conjuntura política, histórica, econômica, social e cultural que nós vamos ter na Europa Ocidental. Na Europa Oriental, como não foi tão atingida, a coisa muda de figura. Tu vai ter um rigor maior das obrigações feudais, né? Um fortalecimento do Estatuto de Servidão, aquele do feudalismo, tanto que na Rússia, só no final do século XIX, 1861, se eu não me engano, é que vai ser abolida a servidão na Rússia, ou seja, já no século XIX, enquanto na Inglaterra, século XVI, nós já temos a abolição da servidão. O que se dizia à época? Se dizia que os leprosos passaram peste, perseguem os leprosos, matam os leprosos. Os ciganos estão trazendo a peste, se persegue os ciganos e se mata os ciganos. E principalmente os judeus envenenaram os poços, os judeus estão matando as pessoas, essa peste é um castigo de Deus por nós estarmos convivendo com judeus que mataram Jesus Cristo. Isso é o pensamento europeu. A Idade Média toda vai ser um sacrifício imenso para a população judaica da Europa. Perseguições aos bairros, invasões nos bairros judeus e mortes, né, o que se chama de pogroms, vão ser uma constante. Mas durante a epidemia, a pandemia de peste negra, nós vamos ter a maior perseguição antissemita na Europa Ocidental e Oriental que se tem notícia. Até quando chega o advento do nazismo. E aí a coisa muda de figura, que aí nós temos um plano sistemático industrial para acabar com os judeus na Europa. Mas antes do nazismo, o maior movimento antissemita que nós tivemos na Europa foi justamente durante os anos da peste negra. Se entrava nos bairros judeus, se matava todo mundo, se estaqueavam as pessoas, e quando eu digo todo mundo, eu estou falando mulher, velho, criança, certo? Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas eram os judeus que estavam terminando com 1/3 da população da Europa. Gente, antes de mais nada, peço desculpa pela tosquice desse vídeo, afinal de contas, como eu já disse para vocês, eu sou um tiozão semi-analfabeto nas leads digitais. Tanto que, para desligar agora, para encerrar, daqui a pouco eu vou levantar e vou aí desligar o telefone, porque eu ainda não tenho o controlezinho ali. Próxima semana eu vou deixar algumas tarefas, alguma atividade para nós fazermos a partir do que a gente está estudando. Leiam o livro de vocês sobre Idade Média, leiam o texto, leiam o artigo que eu vou deixar ali, aquela crítica literária da Folha de São Paulo, se eu não me engano, sobre o Diário do Ano da Peste, para nós compreendermos como é que se deu isso e trabalharmos depois isso dentro do contexto medieval. Tá bom? Queridos, fiquem em casa, cuidem-se, mandem beijo pro vô e pra avó, liguem pro vô e pra avó, não vão visitar o vô e a avó, tá? Liguem para eles sempre, cuidem dos seus velhinhos, cuidem de vocês, fiquem em casa, eu tô com saudade. Beijo do Sor, tá bom? Tchau, tchau.